é mesmo da Fusaca. Esporte, esporte, esporte. Vamos falar do Leão da Praça da Bandeira, do Leão Esporte Clube do Recife, com o nosso repórter Alessandro Matias. Bom dia. Bom dia, Moisés. Bom dia, amigos da Rádio Vicência FM. Bom dia, meu querido Anderson Batista, que ontem participou lá indiretamente no programa Café com Esporte. Mandou um recadinho lá pra gente. E eu, como ele falou lá, eu dei um alô para o meu querido Anderson Batista, que estava conferindo o programa. A resenha, por sinal, muito boa, foi ao ar ontem e deve estar no canal da One TV, no YouTube, no caso, hoje, né, nas próximas horas. Com relação ao esporte, meus queridos, o clima está aquele, né? Não poderia ser diferente, tá um clima pesado, ninguém está satisfeito por essa disputa aí, como vocês falaram agora, do Campeonato Pernambucano, no caso, no terceiro lugar. Mas antes de falar disso aí, eu queria passar pela nota que foi colocada ontem na minha coluna no site Eu Pratico Esporte. Para quem não viu ainda, vai ver na íntegra, e eu vou dar uma resumida aqui no máximo que eu puder. O Departamento Médico do Esporte sofreu algumas críticas de pessoas, de torcedores aí, que a política hoje em dia da sociedade é apenas ouvir um lado e tomar um partido, né? As pessoas não têm mais essa ideia de ouvir os dois lados e para ser mais justo, né, na sua crítica. Pode até tomar um partido contra, mas contra a ou B, mas não tomar somente ouvir uma ideia e partir de uma premissa que seja verdadeira. Então, o que aconteceu? O NEPRE, né, que é o Núcleo de Excelência em Prevenção, Tratamento e Reabilitação no Esporte, que é nada mais, nada menos do que os médicos que compõem o Departamento Médico de Fisioterapia do Esporte do Recife, nos enviou, o NEPRE nos enviou uma nota esclarecendo essas últimas críticas com relação ao Richelli fazer uma cirurgia, que estava aqui, ninguém tinha visto que ele precisava de cirurgia, etc. Então, a gente ficou orgulhoso lá pelo site do Pratico Esporte, porque foi o local que foi escolhido para essa divulgação dessa nota. E nela, resumindo, os médicos colocam que eles são responsáveis e é uma equipe que preza por dados concretos e não por interrogações ou quem sabe, talvez. Inclusive eles colocam, né? Existem indicações de cirurgias absolutas, para esclarecer para a gente que é leigo, que as absolutas é quando temos que fazer sobre o risco de trazer problemas no caso não façamos, né? No caso dos médicos, fazer uma cirurgia. E existem as relativas, que quando não se consegue um consenso de opiniões médicas. Nas relativas eles falam ainda que tenta-se esgotar todas as possibilidades de um tratamento conservador, entre aspas, conservador. E cita ainda que essa cirurgia não é uma certeza de solução. Eles, aproveitando isso, citaram alguns casos no esporte recentes em que foi operado e outros que não foi operado. Dos que foram operados com eficiência, o Elber, que foi reabilitado, eles citam que voltou a jogar com 28 dias, inclusive fez gol no São Paulo logo em seguida que voltou. O Leandro Pereira, que retornou aos gramados com 6 meses e veio disponível, vinha disponível para o jogo, e o Everton Felipe, que está retornando aos gramados. Com relação aos que não fizeram cirurgias, eles citaram o Magrão, que não sei se vocês lembram, acho que todos lembram aqui na Rádio Vicência FM. O Magrão teve um problema de ombro, né, numa queda lá no Maracanã contra o Flamengo, uma partida que o Sport jogou muito bem, por sinal, e ficou a dúvida, faz a cirurgia ou não faz, e o Magrão estava para renovar contrato. Houve o risco de fazer a cirurgia e o Magrão não retornar e não renovar contrato e terminar a sua carreira, não digo precocemente, mas seria e tem até hoje, né? Tá aí a história contada, um Magrão feito e praticado esporte de primeira linha dentro do clube. Então, não fizeram a cirurgia e lançaram as perguntas, né? Será que estaria jogando até hoje? Será que ele teria renovado o contrato que se encerrava naquele ano? Citaram também o Henrique, né?
que todos diziam que ele precisava de cirurgia, e o Departamento Médico do Esporte, da literatura médica, eles ressaltam muito bem isso, resolveu não operar. Tratou o jogador e ele encontra-se disponível até hoje, como a gente bem sabe, né? Então lança-se outra pergunta: se tivesse operado o atleta, será que estaria jogando? Então a nota está por esse caminho e está lá no site do Pratica Esporte para o torcedor que ou tomou um partido antecipado erradamente, ou que ainda não tomou partido, está tomando ideia agora. Dá uma lida lá, está lá no site do praticaesporte.com.br. Nessa manhã a gente conversou com o Júlio Machado, que é um dos diretores de futebol do Esporte Clube do Recife, a respeito dos problemas atuais, do financeiro, de contratações, e também a respeito dessa fase ruim que está passando o ataque rubro-negro, com poucas opções. E a gente está no ponto aqui agora, vamos ouvir parte da sonora, porque ainda não foi nem ao ar, nem no site do Pratica Esporte, nem no canal do YouTube. Mas, terminando o programa, ela está entrando lá no ar, e como aperitivo aqui para o ouvinte da Rádio Vicente, a gente vai colocar a primeira resposta do Júlio Machado a respeito do ataque rubro-negro. Vamos então para a sonora do diretor. Bom dia, Alessandro. Bom dia, Nação Rubro-Negra. É um dos setores também que nós temos preocupações, né? Você vê aí que nesse início de ano a gente teve Leandro Pereira voltando de cirurgia, né? E não precisava de ritmo de jogo e não foi bem, e a gente perdeu o nosso artilheiro André, né, para o Grêmio. Então a gente teve muita dificuldade, né, inclusive nesses jogos fora da Ilha do Retiro, onde os campos não tem a mesma condição, né, de uma Ilha do Retiro, de uma arena. E aí nós ficamos carentes desse camisa 9, que a gente precisa. Com o campo é menor, o campo é mais duro, a gente precisa desse centroavante que prenderia a bola na frente. Então a gente perdeu aí o André, o Leandro Pereira voltando de contusão, não se foi bem. Pelo lado, Rogério vem de contusão em cima de contusão. Então, basicamente, ele também não jogou esse campeonato, né? Então a gente precisa reforçar do meio para frente. A gente tem o Everton Felipe voltando, né? A gente tem algumas contratações, né, para chegar para esse setor de lado, mas precisamos de um camisa 9. Isso fica nítido, né? Uma das nossas preocupações para trazer esse camisa 9 antes do início do Campeonato Brasileiro. Bom, essas foram foi parte da entrevista que a gente fez com o Júlio. Já, como eu disse, está lá no site do Pratica Esporte. Outro assunto que está bastante comentado hoje é a respeito da opinião do presidente do esporte, Arnaldo Barros, a respeito dessa derrota, da saída precoce, vamos dizer assim, do campeonato pernambucano. Claro, lógico, né, e é evidente que o presidente está tirando por menos por uma questão de amenizar os problemas atuais, que já são muitos, inclusive a respeito da parte financeira do clube, etc, etc. Só que o torcedor do Rubro Negro e os repórteres, né, ninguém vai contar com um diretor que vai falar mal de nenhum departamento, de nenhum profissional que saiu. É uma praxe, é uma administração dos problemas, né, publicamente, e a lavagem de roupa tem que ser interna. O que eu citei na resenha de ontem, volto a afirmar aqui, é que eu assisti o jogo ao lado do Beltrão, do Guilherme Beltrão, e a conversa que eu tive com o Guilherme, pelo que eu vi, vai muito ao encontro do que eu penso, de críticas, no caso, ao atual elenco, e o Júlio Machado também já confirmou isso comigo. O esporte precisa de reforço em todas as posições, né, bem dizer. Mas o lado financeiro é que pesa, né, para o torcedor não ter essa expectativa tão grande aí de nomes, né, que não vai vir. Vai vir jogadores para correr, jogador para entregar, para suar a camisa e fazer um grupo forte. Então, onde eu queria chegar, o Guilherme Beltrão está com o discurso das arquibancadas realmente. O que o torcedor está pensando na arquibancada, o Guilherme está comungando da mesma ideia.
Então que o torcedor não entre nessa pilha, porque eu sei que está complicado, o Arnaldo está sofrendo realmente, e ele tem que ser o responsável por tudo, porque é o atual presidente, e quem delega as funções para os diretores e funcionários é o presidente. Então, nada mais justo do que ele, né? Ser o responsável pela assinatura de todos os anos até hoje. Mas, como o Guilherme Beltrão está olhando o mercado, está olhando o time do esporte atual e vendo deficiências em todos os setores, bem dizer, é um bom sinal de que eles vão correr, né? Eles, a diretoria rubro-negra, que compõe os diretores que compõem a diretoria atual, vão correr atrás de reforços, e basta torcer agora e aguardar que esses nomes venham, primeiro que sejam bons, né? Mas nem todo nome bom quer dizer que vai vir reforçar realmente o elenco. Vai depender de tudo que a gente sabe. São seres humanos, e o jogador, quando chega num clube, pode jogar futebol, como pode também ter alguns problemas e situações extra-campo que ninguém pode afirmar, né, com antecedência. Então, é esse o caminho, é um momento de paciência e de inteligência, né? Lógico, de cobrança, mas essa cobrança tem que ser dentro desse quadro aí, de inteligência e de paciência. Exato, Anderson. O presidente do esporte falou sobre a questão financeira do clube, né? E falou sobre a questão do atraso. Não é atraso em salário, mas está atrasado o direito de imagem de alguns jogadores. Então, esperar para ver o que é que vai acontecer, né, Anderson? Sem dúvida, as contratações do esporte para o Campeonato Brasileiro, elas devem ser, além de jogadores que corram, mas contratações pontuais. A gente percebe que não há espaço mais para erros. O esporte já cometeu inúmeros erros nesse início de temporada, que causaram aí eliminações nas competições em que o esporte tinha neste calendário, que era o Pernambucano e a Copa do Brasil. E no Campeonato Brasileiro, até mesmo por 2019, né, que é um ano onde as cotas serão divididas de forma diferente desses anos que estamos vivenciando, de 2017 que passou e nesse ano 2018. Então 2019 tem um novo formato. E o esporte saindo da primeira divisão, a gente percebe que vai ser um ano bem complicado, mais complicado do que esse que estamos vivenciando. Então é necessário que o esporte faça aí uma reflexão também a respeito desses jogadores que serão contratados, jogadores que vão aí mostrar o seu serviço para, quem sabe, buscar um clube do eixo Rio-São Paulo, porque geralmente quando se contrata jogadores que são de outros clubes, vêm do interior de São Paulo, ou até mesmo de equipes de menor porte do que o esporte aqui na região Nordeste, esses jogadores querem correr, suar, mostrar o seu futebol, mas a questão da permanência é bem complicada. A gente percebe que esses jogadores vão buscar outras praças. Então, cabe atentar a isso, até mesmo pelos empréstimos que o esporte realizou, jogadores vindo do Internacional, Nonoca que vem do Cruzeiro, jogadores que querem mostrar o seu trabalho para, no próximo ano, ou sair do esporte. No caso de alguns, ainda criam um vínculo, permanecem por mais um ano, mas a maioria mesmo é mostrar o seu futebol e tornar um benefício para o clube e um benefício para a carreira deles. Por falar em reforço, perdão Anderson e Moisés, por falar em reforço, não dentro de campo, mas o esporte deve estar confirmando nas próximas horas, que está amanhã, o reforço do Luciano, do filho do Luciano Bivar, né? Conhecido como Lucianinho entre os rubro-negros. É um jovem que deve estar entrando aí possivelmente. Eu digo possivelmente porque haverá uma reunião ainda hoje entre o Guilherme, os diretores Leonardo Lopes, o Júlio Machado, com o Gustavo Dubi e com o Arnaldo Barros, para entregar o nome, né, dele, falar da possibilidade da entrada do Lucianinho no quadro de diretores do clube. Antes o Guilherme Beltrão tinha dito que haveria espaço para mais 2 diretores mais jovens, né, tipo ouvintes, para aprender, tal. Mas eu tive um contato hoje rápido com o VP de futebol, o Guilherme Beltrão, e ele falou que o Lucianinho deve entrar, mas não com essa assinatura aí de ser ouvinte. Ele vai entrar como diretor mesmo, vai vestir a camisa e, como eu disse, deve ser confirmado nas próximas horas. E lamentar, né, uma postagem que está lá no site do Pratico Esporte, as imagens, e também está lá no canal do YouTube do site, no Eu Pratico Esporte,
uma imagem aí que nós fizemos, a equipe do Eu Pratico Esporte, a respeito da entrada da torcida rubro-negra no estádio do Central. A festa foi bonita, o elenco rubro-negro foi bem recebido lá, os torcedores do Central se comportaram, receberam como se fossem turistas indo pro São João da capital, do forró, mas o estádio, né, a gente há de convir aqui pelas imagens, e as autoridades falharam mais uma vez. Não é um privilégio, né, entre aspas, do futebol pernambucano da capital. As imagens mostram nitidamente a desorganização, muita gente se apertando para entrar com pouco espaço, poucas catracas. Houve relatos também de torcedores e a gente viu ingressos na mão dentro do estádio, as pessoas mandaram fotos e depois queriam até prestar um depoimento com muita raiva lá do momento. Então o torcedor não só do Sport, o torcedor do Náutico, o torcedor do Santa Cruz, o próprio torcedor do Central e dos clubes do interior estão sendo tratados de uma forma errada e não é dessa forma que a gente espera, né? O Campeonato Pernambucano, que já carece de organização dentro dos gramados e nas suas premiações, também está sendo maltratado fora dos gramados, e que é para nós tão importante quanto os jogadores é o torcedor, porque o futebol é feito para o torcedor, é feito para a arquibancada. Então, essa crítica que a gente lança aqui, as imagens são de dar raiva. Quem quiser, acessa lá o canal no YouTube e também o site Eu Pratico Esporte. Beleza. Alessandro, nos encontramos amanhã no Debate Bola ao meio-dia com mais informações e, claro, jogar aquela bola aqui nessa mesa redonda. Iremos falar também novamente sobre essa desclassificação do esporte, né? E algumas consequências também, né? Porque, infelizmente, o esporte está desclassificado, mas agora pensar na Série A, esperar que o time se organize, e com certeza vai se organizar, porque depois dessas duas barcas, né, feito a gente fala aqui, tem que se organizar mesmo, porque a Série A está chegando e é difícil essa competição demais. Alessandro, a gente se encontra amanhã. Ok, e somente rapidamente que o torcedor que está ouvindo agora na Rádio Vicência e na internet, vai lá no canal do YouTube do Eu Pratico Esporte e se inscreva. E quem está ouvindo, né, vai ouvir depois lá no canal do YouTube, que também se inscreva, né? Muita gente ouvindo e esquece de se inscrever, e então essa força aí, quanto mais gente, é melhor para a força do trabalho do site Eu Pratico Esporte. Beijo para quem for de beijo e abraço para quem for de abraço. Abraço, essas foram as informações do Leão da Praça da Bandeira aqui do nosso programa com o nosso repórter Alessandro Matias.